Olá, amigos e amigas do UOL e dos canalhas, né? João Carlos Albuquerque e Rodrigo Viana. Estamos aqui sempre às terças-feiras, 14 horas, ao vivo, convidando, sempre que possível, e graças a Deus a gente tem conseguido, grandes nomes do futebol brasileiro. O futebol brasileiro maravilhoso, sofreu uma mudança enorme, né, de décadas para cá, e eu acho que a gente tem a obrigação de resgatar as nossas histórias, os nossos ídolos, e um deles está aqui na tela, diretamente da sua residência no Rio de Janeiro, Robert Dynamite, Roberto Dinamite, o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, 2 Copas do Mundo com a seleção do Brasil, foi um dos artilheiros do Brasil, inclusive na Copa de 78, na Argentina. Acho que pouca gente sabe disso, viu? O Roberto, se eu não me engano, e o Dirceu foram os artilheiros do Brasil no Mundial de 78 na Argentina. Roberto Dinamite, cara, você jogou muita bola, eu tenho muita saudade de ver os clássicos no antigo Maracanã do futebol carioca, entre Vasco, Fluminense, Botafogo, Flamengo, grandes jogadores, gols espetaculares, as faltas que você cobrava. É um prazer enorme te receber aqui. O prazer é todo meu, né, cara, de poder... Você fala assim, ó, terminou o programa, para mim já estava legal. Você falou aí praticamente muita coisa da minha carreira, da minha vida, do meu início, né, e a minha trajetória. Eu tenho uma honra, um prazer de ter vestido a camisa do Vasco, de ter jogado no Maracanã, ter jogado com a camisa da seleção brasileira, entendeu? Ter grandes adversários, e de vocês também, né, da comunicação, que eu sou muito assim, não é que eu venha a ser saudosista, mas eu valorizo muito o profissional que vem lá de trás, né, que deu espaço para a gente e tal, essa coisa toda, numa troca, né, e depois eu vi gerações que, muitas das vezes, ligavam para a minha casa para fazer uma entrevista que para eles seria bom, seria legal. Então, eu acho que é isso. Eu tenho o maior orgulho de ter sido um jogador de futebol, de ter servido a minha equipe, que é o Vasco, e também servido a seleção brasileira. Eu estou aí à disposição de vocês. Aí, o Rodrigo é o responsável por essa entrevista. Foi ele que contatou o Roberto Dinamite, hein, Rodrigo? O responsável, João, o responsável é ele mesmo, né, João? Porque ele é simplesmente o maior artilheiro do Maracanã. Do Maracanã, não, né? Do Maracanã, eu digo. Do Campeonato Brasileiro, já tô elevando. Mas eu estou falando, o Roberto jogou na época do Zico e consegue ser o Roberto. Isso, para mim, já é um grande feito, né? Porque é tudo que o Zico representa, e aí vai um cara de um time antagonista ao Flamengo e consegue se igualar ali no tamanho, fazer frente. Não sei nem qual a relação dos dois, imagino que muito boa. Excepcional, desculpa entrar. Excepcional. Imaginava. Grandes amigos. Já imaginava, Roberto, até pelo olhar dos dois. A gente conhece pelo olhar. Mas eu só quero, nesse início, rabiscar embaixo, que meu grande amigo João Carlos Albuquerque falou. Você certamente é um dos gigantes da história do futebol brasileiro e mundial, né? Porque não tem como se falar de futebol no mundo sem falar do Brasil, porque você jogou muita bola, né? Até hoje, o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro. Depois vem Edmundo, Romário, sei lá quem. Mas Roberto Dinamite. Por que Dinamite? O Dinamite, por incrível que pareça, veio do meu primeiro jogo na equipe principal do Vasco, no Maracanã, num brasileiro. Eu estava com 17 anos e estava ali fazendo a minha estreia. Eu estava no banco de reserva, entrei no segundo tempo num jogo Vasco e Inter, de Porto Alegre, né? Vasco Internacional. Eu entrei no segundo tempo e nesse jogo eu fiz um gol com um chute forte de fora da área. Eu consegui driblar o quarto zagueiro, que era o Pontes, né? E o Gainete era o goleiro. Tu vê quanto tempo isso, né? Isso foi, acho que em 72.
E o chute forte, que na época a rede não era essa rede esticada, a rede que tinha aquele véu, né, que a bola levava. E no outro dia, o Jornal dos Esportes, aqui, o Jornal do Rio, colocou na primeira página o garoto, em razão da idade, o garoto, em razão do chute, né? O garoto dinamite explode no Maracanã. Aí veio esse apelido, isso com 17 anos. Depois eu voltei ainda para a base, aí comecei a entrar em alguns jogos de novo no profissional. Tive a honra de jogar contra o Pelé no início da minha carreira, né? Então, tem coisas assim que ficam marcadas na vida. Quando eu falei o negócio do Zico, a gente tem uma relação tão próxima que eu estou falando Zico, mas eu não o chamo de Zico, eu chamo ele de Galo e ele me chama de Bob. Então, essa é uma relação, porque vem desde 71, e nós jogamos, o Vasco foi campeão em 71. Como é que o Galo te chama? Bob, porque Roberto, Bob, e eu chamo de Galo. Entendeu? Então, e nós começamos a carreira praticamente juntos, né? 71 o Vasco foi campeão, 72 o Flamengo, na categoria de base de juvenil, e os nossos pais, naquela época ainda que os pais iam para o estádio ver o jogo, e terminava, a gente fazia preliminar no Maracanã, e os nossos pais pegavam a gente depois para ver o jogo principal e depois ir embora. Então, é esse cara que eu tenho assim, maior admiração. Já que você falou do Galo, viu, João? Antes de você passar a bola aí para você, está aqui já no nosso chat, assistindo, Edu Antunes Coimbra, dizendo o seguinte: minha campanha, uma estátua em São Januário desse monstro de jogador e ser humano excepcional. Grande Edu, irmão do Zico, já passou aqui pelos canalhas. Não perde um, viu, João? O Edu assiste a gente religiosamente. É uma honra, né? Eu tenho uma admiração enorme pelo Edu, o cara jogou muita bola também, e te convocou para a seleção brasileira, não foi não, Roberto? É verdade, eu fui adversário do Edu no início e depois ele foi meu técnico no Vasco e participei da seleção em uma das convocações dele, e é um cara também realmente fantástico, sabe? Um profissional, mas como pessoa, então, um cara que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, maior admiração também, porque a gente tem uma amizade, sabe? Não é essa coisa só do técnico e tal, vira e mexe a gente faz contato ou no Zap ou então por telefone. Eu acho que é isso, eu acho que o legal do futebol também é que você, além de ser adversário dentro do campo, depois técnico, mas você cria um laço assim de respeito, de carinho, entendeu? Que transcende até às vezes essa coisa da rivalidade, que a gente chama da rivalidade dentro do campo, né? Acho que, tanto falando do Edu, que estava no América, depois jogador técnico, o próprio Zico, acho que tanto o torcedor do Vasco do Flamengo não tinha dúvidas com relação à nossa participação dentro do campo, né? Querendo cada um ajudar a equipe para vencer e, ao mesmo tempo, mostrar isso, que nós já encerramos uma carreira até tem bastante tempo, né? Vamos lembrar disso, mas somos amigos. Acho que isso é que é legal. Para mim, acho que o que fica é isso. Ah, que maravilha. Olha, nós vamos falar de tudo. Vamos falar do Vasco de hoje, vamos falar do futebol brasileiro de hoje, da experiência do Roberto no Barcelona, que foi muito rápida, né? Como é que era o Barcelona naquela época, não me lembro exatamente, 1980, talvez. Isso. Vamos falar do Roberto Dinamite, presidente do Vasco. Vamos falar do Eurico Miranda, né, na sua longa gestão como presidente vascaíno. Vamos falar de vários assuntos. O Roberto foi, inclusive, deputado, né, primeiro vereador, depois deputado. Mas, assim, eu tenho uma expectativa muito maior pela trajetória do craque, do jogador, do goleador Roberto Dinamite. Então, vocês têm que compreender que, pelo menos da minha parte, reviver as aventuras maravilhosas do futebol brasileiro tem um sabor muito especial. Você falou aí do Pontes, quarto zagueiro do
do Internacional. Nessa época, eu ainda jogava muito futebol de mesa, futebol de botão, e eu tinha o Internacional com o Gainete no gol, Laurício, Scala, Pontes e Sadi. Deve ter sido essa a zaga que você enfrentou aí. E eu tinha uma curiosidade de saber se você tinha jogado contra o Pelé. Então, você chegou a jogar contra o Pelé, né, Roberto? Joguei, foi logo nesse início de carreira, e eu lembro que teve um Vasco e Santos no Maracanã, e eu fiz um dos gols, eu fiz um gol com um cruzamento do Paulo César Puruca, lateral direito, o Paulo meteu a bola na área e eu peguei de voleio, entendeu? Peguei a bola, foi um gol bonito a beça, e eu fui comemorei, estou voltando para o meio do campo, passo pelo Pelé e, garoto, passo pelo Pelé e ele fala, parabéns, garoto, um belo gol. Isso em 72, e está gravado, entendeu? Está aqui na minha cabeça e tal. Que legal. O início do Pelé foi um negócio assim, realmente muito especial. Então, esse foi o meu início. Início, assim, uma marca muito legal, muito importante de pessoas, falando do Pelé, nosso maior jogador de todos os tempos e do mundo. Em 69, quando ele fez o 1000º gol, você já estava em categoria de base do Vasco? Onde é que você estava? Você lembra do 1000º? Eu estava chegando no Vasco, para atuar no Infanto Juvenil. Eu não peguei, vamos dizer, não estava no Maracanã, mas foi o início que eu estava começando, chegando no Vasco para ir para o infantil, para depois passar para o juvenil, que hoje é a equipe de júnior, né? Porque foi uma passagem muito rápida. Então, eu via depois e tal, acompanhei, mas não estava nesse jogo ainda, entendeu? Porque era tudo um pouco diferente, né, cara? Onde eu morava em Caxias, para sair de Caxias para o centro, para vir para o Maracanã, a mesma coisa de chegar no Vasco, eu falo isso com meu filho hoje, falo, meu filho, teu pai tinha que fazer o seguinte, andar 1 quilômetro para pegar um ônibus, para depois descer, pegar outro ônibus, para ir para a Avenida Brasil, descer, ir lá no Vasco, treinar, para depois voltar para casa. Então, quando eu falo isso, falo mostrando, né, que a grande maioria de nós, jogadores, viemos de classe média baixa, mas sempre com muita vontade, com muita determinação, entendeu? Superação, entendeu? Tem historinhas assim que eu brinco, mas são reais, são coisas, né, que fazem parte da vida da gente. A gente cresce e aprende muito com isso, com as dificuldades, com as superações. Então, como eu falei disso, entendeu? Eu valorizei muito e graças a Deus eu cheguei rápido ao time principal, acho que fruto também desse trabalho, desse carinho, claro, do apoio dos meus pais, que meus pais foram fundamentais. A minha mãe, então, eu não vou entendendo, senão eu vou falar muita coisa, mas eu até me emociono porque foi muito difícil, parece, a gente só vê o momento ali, né, mas o início da minha carreira, até eu chegar para treinar no Vasco, foi barra, mas graças a Deus aconteceu. Tinha muito jogador bom naquela época, né, querendo uma vaga. Diga, Rodrigo. Não, é porque eu estou ouvindo ele falar e se emocionar já aí, a gente acha que ele é um artista, né? Você é um artista, né, Roberto? Um artista da bola, né, cara? Estou tentando me recordar contra quem foi aquele gol, o Chapeuzinho, o Lençolzinho, que é considerado um dos gols mais bonitos da história. Você vai me lembrar aí. Osmar Guarnelli. Vasco e Botafogo. Vasco e Botafogo. E que a gente pode passar esse gol aqui agora, mas depois talvez o UOL possa recuperar isso. Mas você só fez pintura, né, Roberto? Como a gente... o João fala muito isso. Primeiro, como é difícil fazer um gol, e quem não joga bola acha que é fácil, né?
Aí você entra lá dentro do campo, você vê o quão difícil é. E depois e tem gente que joga, tem gente que joga a bola, joga bem, mas não consegue botar a bola dentro lá daquela caixinha. Não é fácil, não, é para poucos. Mas e ainda fazia só bonito, né? Quer dizer, tudo tinha classe, né? E eu vejo muito, sabe, Roberto, até o jeito de você se falar, né? Também tem classe, né? Eu trabalhei um tempo aí no Rio, te entrevistei muito, você não vai lembrar, eram muitos repórteres na época em que você foi presidente do Vasco e tal. Você, claro, a gente depois vai chegar nisso, a gente tem colocações críticas. Olha o nosso tempo, hein? Olha o nosso tempo. Mas eu só quero dizer o seguinte, João, a elegância, eu acho que está no jeito de ser da pessoa, e aí ela vaza para dentro do campo, sabe? Eu penso muito isso mesmo. Sujeitos elegantes dentro do campo são sujeitos elegantes fora do campo. E o Roberto é um cara desse, sempre muito respeitoso, e dentro do campo, assim, uma bola genial, Roberto. Estou enchendo a tua bola aqui, depois a gente vai te criticar um pouquinho, mas porque você jogou muita bola. Obrigado. Aquele 5-1, 5-2 no Corinthians, que você fez, o gols foi a sua maior atuação na sua avaliação, Roberto? Cara, foi aquele dia que dá tudo certo, né? Que eu jamais poderia imaginar. E aquilo ali veio em cima de uma situação da minha volta da Espanha, né? Foi o meu segundo jogo e o primeiro no Rio, no Maracanã, com a torcida do Vasco. O primeiro eu joguei, acho que em Recife, nós vencemos de 1-0, aí veio esse jogo para o Maracanã, Vasco e Corinthians, o Corinthians com um grande time, né, de Sócrates, Amaral, Vladimir... Jairo era o goleiro, né? O Jairo. Grande Jairão. Então, aquele dia, sabe, que tudo dá certo, que a coisa encaixa, tu tem as oportunidades, entendeu? Acontece 1, 2, 3. Então, realmente foi um jogo assim memorável, que ficou marcado. Para mim, ficou marcado em razão do resultado em si, dos gols e principalmente dessa volta, né, para o Brasil depois dessa passagem no Barcelona, né, que foi uma passagem muito curta. E aí fica aquela coisa, não na minha cabeça, mas fica a coisa da interrogação, né? E aí e tal. Então, eu lembro que na semana seguinte eu recebi alguns jornais de Barcelona e tal, e o pessoal colocando, esta sim é a dinamita e tal, um negócio muito legal. Mas realmente acho que o jogo, para mim, que a coisa deu certo. E um detalhe assim que é interessante, nesse jogo, a preliminar, o Flamengo jogou na preliminar Flamengo e Bangu. E, então, duas grandes torcidas, né? Corinthians e Flamengo, de um lado... A torcida do Flamengo ficou no Maracanã para apoiar o Corinthians, né? Então, teve dose dupla, assim, de satisfação. Todo respeito a quem eu falo, né? Mas foi muito legal. Foi, acho que uma volta assim que, vamos dizer, tomei um banho assim de carinho. Roberto, 5 gols na mesma partida. Acho que só você, o Pelé, o Ronaldo. O Ronaldo fez 5 gols também num 5-0 do Cruzeiro, se eu não me engano. Pouquíssimos jogadores. Então, por isso que eu acho que é assim, um dos maiores momentos da sua carreira. Ficou todo mundo perplexo. Bom, títulos o Roberto tem de monte, né? Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro. O brasileiro foi o mais importante para mim, foi o de 74, né? 74, né? 74, eu fui o artilheiro do campeonato, que eu fui artilheiro com 16 gols, parece. Eu estava começando, já estava titular, estava com 74, estava com 20 anos. Então, fui o artilheiro. E acho que, em razão, aí entra esse lado, né, de ter jogado, mas que também ter feito bastantes gols. E aí cheguei a essa marca de 190 aí, que hoje, jogando, eu acho que só tem o Fred.
Jogando só tem o Fred aí que pode ultrapassar, que é a minha geração, do Zico, Edmundo, Romário e tal, que é a turma que vem logo atrás, né? Todos nós reparamos. Então, em evidência, hoje, que está numa faixa aí, não sei se depois desse gol contra o Vasco, 160 gol, está o Fred. Vamos ver, o jogador que está atuando. Com todo, e tenho muito respeito ao Fred, não existe termos de comparação no jeito de jogar do Fred com o do Roberto. Roberto, sujeito camisa 10, né? O Fred é camisa 9, é um finalizador. O Roberto é um construtor que chegava, né? João Carlos Albuquerque, é sua vez agora. Bom, eu quero saber uma curiosidade, aliás, duas curiosidades, assim, rapidamente. Foi o Gradim que te descobriu, Roberto, que te deu a primeira chance? Gradim, um técnico das antigas, que era formador de atletas. E a outra curiosidade é se os seus filhos têm Dinamite oficialmente na certidão de nascimento, se você os batizou com o seu apelido. O Gradim não é o Gradim técnico, era o Gradim que realmente era um observador aqui no Rio, na Baixada, e realmente me viu jogando, me viu atuando lá no meu bairro, em Caxias, no São Bento. Não é o Gradim técnico? Não é o Gradim técnico, não. É um outro Gradim que fazia esse tipo de observação, até para vários clubes e tal, e me viu jogando lá no São Bento, onde eu estou nascido e fui criado, e só saí de lá com 18, 19 anos. E aí me levou para o Vasco para treinar, entendeu? Aí fazendo aquele percurso que eu te falei aí logo no início, né? Então, mas foi uma trajetória muito rápida, porque quando desse negócio do infantil, juvenil, depois juvenil, foram rápidas, mas ele foi importante, porque ele foi lá na minha casa, pediu ao meu pai autorização para me levar para treinar no Vasco e tal. E, na época, fomos 2 jogadores, eu e o Zezinho, que era um meia, que jogava comigo no time do São Bento, mas que não conseguiu, vamos dizer, não teve as mesmas oportunidades. E eu consegui, assim, rapidamente, jogar infantil juvenil, que é o júnior, que eu torno a dizer, e seguir uma trajetória aí de 21 anos como jogador. Uau! E praticamente quase 20 anos dentro do Vasco, jogando lá na Portuguesa, um brasileiro de 89. Já vamos lembrar a sua passagem aqui pela Lusa. E o legal. Dinamite está no nome dos filhos? Tá. O Rodrigo tem o Dinamite. As meninas não, porque as meninas ficaram... Mas o Rodrigo entrou o Dinamite, né? Então, Rodrigo Dinamite de Oliveira, é isso? Isso. Que legal. Rodrigo é um bom nome, viu, Roberto? Dinamite também. Mas o que aconteceu? O Rodrigo até teve um período treinando e jogando no Vasco e tal, mas aí entra aquela coisa da comparação, né, que péssimo, né? É ruim, por um lado, né? E aí entra aquela coisa também que, às vezes, as pessoas fazem assim não digo comparação, ou um apadrinhamento e tal, por ser filho do Roberto e tal. E aí é difícil separar um pouco essa coisa. Ele teve essa dificuldade no início, e aí ficou até um pouco chateado com isso e tal. E aí parou com essa coisa do futebol até bem cedo, entendeu? Eu até falei para ele, e o ideal, no meu modo de ver, seria fazer alguma coisa ou ter alguma coisa assim, até fora do Brasil. Ele em parte, ficou até chateado comigo, falando, você não me ajudou aqui, ali e tal. Falei, caramba, no Vasco é complicado, porque eu não sei fazer isso, né? Porque filho do Roberto, tem que jogar, sabe? Então, mas eu só lamento não ter conseguido assim para ele, que
uma saída assim para fora do Brasil, que acho que seria o ideal para ele poder deslanchar sozinho lá, buscar a vida dele. Vida louca, cada um é cada um, não tem jeito, né? Não dá para repetir a mesma história do pai. Pois, tem caras que conseguem, mas é raro, né? Todos estão, né? Então. Roberto, não. Você tem 700, pelo levantamento do UOL aqui, você tem 708 gols na carreira. Em algum momento, a gente citou isso, você definiu ou decidiu que você seria presidente do Vasco, e aí substituindo toda a história, ou concorrendo, ou enfrentando um nome tão emblemático para o bem, para o mal, como o Eurico Miranda, e você acabou, em algum momento, chegando à presidência e também recebeu muitas críticas, Roberto. Eu queria que você fizesse não sei se o João quer complementar essa pergunta, mas uma análise desse período aí, o que você, hoje, olhando para esse processo, como é que você o enxerga, esse processo aí, desde a tua querência de ir lá e ajudar o teu time, e também depois passar por algumas questões que você mesmo criticava, porque isso aconteceu de fato, né, Roberto? Não sei se o João quer comentar. Eu diria que a gente aqui de São Paulo, né, acompanhava o noticiário, né, mas foram muitas críticas, Roberto, você sabe disso. O Vasco foi rebaixado, mas como o Vasco, na minha imaginação, pelo menos, é um caso à parte, né? Acho que não só o Vasco, mas a permanência do Eurico Miranda e tantos causos, né, envolvendo o ex-presidente Eurico Miranda, que eu entrevistei também. Eu me lembro que no final da entrevista que eu fiz com ele, eu falei assim: bom, pelas suas respostas, estou vendo que você nunca fez nada errado, o Eurico, porque ele tinha resposta para tudo, né? Então, mas a gente à distância também não pode fazer acusações, apontar o dedo, tal, que eu sou contra isso, né? Dizem que eu não sei se você não estava preparado. Eu queria exatamente que você fizesse esse balanço aí para a gente dessa sua passagem como presidente. O que eu vejo com relação a tudo isso, e foi a minha carreira, foi assim, a minha vida é assim, entendeu? Eu não fui e não cheguei a ser como o Roberto Dinamite sozinho. É claro que eu tinha minhas qualidades, meu talento, entendeu? Muitas das vezes dependia de mim, mas quando você tem um trabalho, como no futebol, que é um trabalho coletivo, né, um trabalho de equipe, então a coisa tende a ter um efeito maior ou um resultado melhor a partir do momento que você também não só esteja preparado, seja qualificado para fazer e tocar aquilo ali, mas dependendo, como eu falo, de uma equipe e também como direção de um grande clube como o Vasco. Né? Como eu falei, vivi com alguns presidentes dentro do clube, né? Não muitos, porque na época o meu primeiro presidente foi o Agatino, depois o Alberto Pires, Calçada, e o Eurico eu já não peguei. O Eurico era, na época, ainda diretor de futebol, não era presidente. O que eu posso falar com relação a tudo isso é o seguinte: foi um desafio, realmente um desafio, mas eu enxergava uma situação que o Vasco precisava ter, entendeu? Uma união maior no que diz respeito não só a direção, mas a parte interna do clube. O clube precisava disso. Cada um tem um perfil, né? O Eurico tem um perfil dele mandar, dele falar, dele agir sozinho e tal, e as pessoas baixaram a cabeça para que as coisas pudessem acontecer. Eu acho que ele fez muitas coisas bastante positivas para o Vasco, mas, no segundo momento, eu acho que atrapalhou um pouco a vida do clube, entendeu? E a pior coisa, acho que, na vida da gente é você achar que você tipo, o dono da verdade, só você é o melhor, só você faz melhor, só você faz certo e todo mundo faz errado. O que eu tentei no período quando fui convidado, né, por um grupo de pessoas dentro do clube, e hoje
tem um presidente dentro do clube, que é o Campelo, e o Vasco tem e continua tendo as mesmas dificuldades, principalmente internas, né, até dentro do próprio estatuto que estão discutindo e brigando brigando no sentido de ser um pouco mais aberto, né, com relação a isso. O que eu vi foi que eu entrei como uma função de uma esperança e de um trabalho, como eu torno a dizer, um trabalho de equipe, né? No aspecto financeiro, a gente fez um levantamento das coisas do Vasco. Eu tinha um vice-presidente de finanças dentro do clube, que foi um ex-secretário de Fazenda, que tinha um trabalho, o cara conhecia da área, e aí não é entrar no escuro, você começa a levantar, e você só vai saber da vida do clube a partir do momento realmente que você esteja lá dentro, você começa a levantar, ver daqui, dali e tal. Então, quando nós entramos, o trabalho foi feito com relação a isso, a levantar, ver o que tinha, o que não tinha. E aí envolve uma situação política, que eu torno a dizer, não só interna, mas de caminhos que eu torno a dizer. O Eurico tinha uma participação em que, muitas das vezes, o peso dele ajudava na própria CBF, ajudava no jurídico e em algumas áreas, e isso fez com que o Vasco escondesse um pouco a sua realidade no que diz respeito a esse aspecto financeiro. Então, a dificuldade que eu tive foi de entrar num clube, e aí teve essa coisa do rebaixamento, logo no primeiro momento, que já vinha, porque eu entrei praticamente quase no final do ano. Então, a dificuldade é que eu tinha 8, 9 jogadores, eu tinha, e só fui, como eu, que sou o presidente, fui presidente, só fui saber das coisas do Vasco, né, da dificuldade do Vasco, depois do momento que nós entramos para ver isso. E aí, na justificativa, sabe, eu não tenho essa coisa. O que eu tentei foi, em linhas gerais, tentar ajudar e unir as pessoas. Mas as pessoas têm pessoas que são não digo cabresto, mas são fechadas dentro de uma situação que, para ele, o que a outra pessoa falava, e o Eurico tinha essa coisa, esse poder de falar para as pessoas e as pessoas acreditarem em tudo que ele estava falando. Tinha coisas que eram verdade, tinha coisas que realmente aconteciam, tinha coisas que não, entendeu? Então, a grande dificuldade que nós tivemos foi administrativa no que diz respeito aos compromissos, às pendências que o clube tinha, que hoje tem, né? A dificuldade que o Vasco tem hoje no aspecto financeiro, apesar de outras equipes também passam por isso, mas nós tentamos, buscamos equilibrar isso. Só que, no momento que você sai para buscar uma situação, você tem uma ação aqui, outra ali, aí começa a aparecer uma série de coisas que foram pendências, com o próprio Romário, Edmundo, Euler, Donizete, Gil Baiano, Viola. Então, são jogadores que jogaram nesse período de 2000, 98, 2000, 2001, e que, como se diz, desculpa usar esse termo, né? A coisa foi estourar lá em 2008, 2009. Então, eu como presidente, eu tinha que cumprir o que estava ali, porque não cabia mais recurso, não cabia nada, você só tinha que fazer o quê? Chamar os jogadores quando você conseguia ter dinheiro, né? E dentro dessa dificuldade para você fazer, para você ter as certidões limpas, para você ter novos parceiros, não foi fácil. Então, nós fizemos um trabalho com relação a isso, e que, infelizmente, o resultado só veio acontecer mais lá na frente. Resultado que eu digo dentro do campo, que é fundamental para você respirar um pouco mais, para você ver com mais tranquilidade qual era a situação do clube, né? Então, eu lembro que quando o Vasco ganhou, dentro de todo esse quadro, quando o Vasco ganhou a Copa do Brasil, todo mundo elogiou, falando essa administração de 2011 foi maravilhosa, foi considerada a melhor administração. Eu acho que está atrelada essa coisa do resultado também. É claro que
internamente você faz esse trabalho. Então, a minha dificuldade foi essa. Nesse primeiro momento, ter essas pessoas, e o Eurico continuava dentro do processo do Vasco, e, na realidade, as dificuldades também eram criadas, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, né? A dificuldade do dia a dia de relação, do conselho, da dificuldade que a gente, muitas das vezes, poderia ter sido resolvido dentro do clube. Então, o que eu vejo com relação a tudo isso é falar, e quando nós tentamos, porque senão tem muita coisa que poderia ser falado com relação a isso. Dá um exemplo. No primeiro momento, nós diminuímos as vice-presidências, porque cada vice-presidente tinha um funcionário com ele e tal, e isso gerava um custo maior para o clube. Então, nós demos uma enxugada, e nessa enxugada, de repente, um vice-presidente respondia por 3 pastas, um negócio assim, para diminuir esse custo operacional do clube, para que a gente pudesse fazer as coisas acontecerem. Muitas das vezes quantas vezes eu fui a Brasília para tentar resolver essa coisa das certidões do Vasco, para liberar essa coisa, para buscar parceria. Deixa eu uma coisinha aqui, Roberto, por gentileza. Você foi 5 vezes deputado estadual, é isso? Eu estou lendo aqui, 5? 5 vezes. 5 vezes deputado estadual. Quando você chega na presidência do Vasco, estava no meio de alguma dessas funções como deputado, ou você já tinha passado por isso? Eu estava já nesse último mandato, praticamente. Eu acho que até a minha situação política ela refletiu em razão dessas coisas dentro do Vasco, né, dos resultados não terem acontecido. Eu te pergunto isso, Roberto, eu estou te perguntando isso, porque é óbvio que a gente está... Veja bem, está perto do poder, você foi ser presidente do Vasco, eu estava como repórter na sede náutica do Vasco no dia em que você ganhou a eleição, e eu vi, João, às vezes as pessoas falam, o Eurico tinha um lado bom, porque ele gostava... Eu vi pelo menos 5 pessoas armadas, aí eu estou falando aqui porque eu vi durante a eleição. O Eurico, infelizmente, tinha esse jeito coronelista de ser. Eu imagino tanto de ameaça física e até de vida que o Roberto possa ter recebido. Imagino isso, ele pode até falar. Então, assim, eu imagino que não tenha sido algo tranquilo e fácil, né, Roberto? A gente sabe como é... Eu sei como é que o Vasco funcionava, as pessoas sabem, aí vem um jogador ou outro e fala, mas o Eurico era um paizão para mim, né? Quer dizer, um paizão que andava com 5 caras com revólver apontado para as pessoas, e é uma verdade, eu estou dizendo aqui porque eu vi isso, né? Como repórter eu vi isso, vi e fiquei com medo, essa é a verdade. Então, Roberto, estou perguntando isso porque ao mesmo tempo que você sabia disso, você já tinha passado 5 vezes por um cargo de poder, e política é poder, você quis ir lá, né, Roberto? Mesmo assim, você quis ir também, né? O porquê desse afã? É isso que eu tipo, você já sabia também que enfrentar tudo isso, o euriquismo, ia ter gente lá dentro infiltrada, porque fica gente que gosta, você tinha sua experiência de 5 mandatos, então você também não foi assim, de gaiato, você já... É um grande jogo, né? Jogo que eu quero dizer é o seguinte, tanto na política quanto no clube, só que no clube você entra com uma coisa que mexe um pouco, que é o lado paixão, emocional. Oi. Voltou, vai lá. Voltou. Essa coisa da paixão, do lado emocional, que é preso também em cima dessas coisas, como eu falei, de resultados, né? Então... Mas quando você tem as pessoas, como eu falei, naquele primeiro momento, se eu me arrependo de alguma coisa, foi não ter saído logo do primeiro mandato. Entendeu? Porque quando veio o segundo, se tentou continuar com esse processo, e processo que eu quero dizer, de trabalho, de tentar enxugar, e que muitas das vezes, por vaidade, as pessoas querem ter a carteira, querem ser vice-presidente, e que muitas das vezes, não digo que atrapalhe, mas
a coisa não vai como se deseja. E a situação, não por ele não estar mais presente, a minha relação com o Eurico, porque, para tu ter uma ideia, nesse período, até mesmo nesse período, ou antes, eu nunca o chamei de Eurico, sempre chamei de doutor Eurico. E como ídolo do Vasco, jogador do Vasco, sempre o tratei com o maior respeito. E ele também nunca alterou a voz comigo, não, nunca levantou alguma coisa assim, mas tinha um processo interno, né, das dificuldades, porque queria estar ali, queria voltar para estar administrando o Vasco. Então, dando como exemplo, eu hoje, se o presidente atual, que ganhou uma eleição de uma forma diferente do que foi, do que é a história do Vasco, porque ele não ganhou na urna, ganhou dentro da reunião que teve dos grandes beneméritos do Conselho, na hora de ratificar o que foi a eleição passada, o que foi a eleição de votos, né, foi modificado pela primeira vez essa coisa no Vasco. Mas toda vez que, ou esse presidente, eu só não tive essa aproximação com o Eurico, porque a gente não passou um momento da nossa vida, e ele teve uma atitude comigo e com meu filho, com o Rodrigo, a gente está em São Januário e para você ter uma ideia, até em razão daquela conquista fantástica, inédita do Vasco, da Mercosul, lá contra o Palmeiras, e que ele eternizou a camisa 11 do Romário e tal. Então, são coisas da vaidade, são coisas no aspecto até pessoal que influencia dentro de uma administração do clube. Ele te expulsou de São Januário, Roberto? Não me expulsou. O que aconteceu foi que eu fui para ver o jogo, foi um jogo Vasco e Ponte Preta, em São Januário, eu estava passando do lado da tribuna e quem estava na tribuna de honra do Vasco era o presidente de honra, que era o Calçada. Ele me viu passando e me chamou para ir para a tribuna. Eu falei, não. Aí cumprimentei, falei, não, estou aqui com meus amigos e tal. Falei, não, vem. Ele me chamou, vem até aqui. E quem estava comigo falou, não, vai lá, o presidente está te chamando e tal, não sei o quê. E fiquei na tribuna, entrei na tribuna, eu e meu filho. E aí, aquela coisa interna dentro do clube. Alguém informou para o Eurico, eu vi que o rapaz que toma conta da tribuna foi lá na sala do Eurico, eu vi ele indo para lá, mas não imaginei que fosse isso, né? Mas ele foi na sala, quando voltou o segundo tempo, ele retornou lá da sala do Eurico e me chamou, aí pediu para que eu me retirasse da tribuna, entendeu? Eu e meu filho saísse da tribuna de honra com uma ordem do presidente. Eu, sinceramente, fui pego de surpresa, assim, porque, independente de diferenças, eu sempre tratei com respeito e tal. Eu falei, olha, é uma ordem do presidente, eu poderia até criar um caso, sei lá, mandar ele ir ali e tal, né? Falei, tudo bem, falei com o seu Calçada, olha, o Eurico está cometendo um grande erro e tal, não sei o quê, mas saí da tribuna, acabei de ver o jogo ali, fui embora para casa, vim embora para casa com o meu filho e tal. Falei com a minha mulher. Ele te convidou e te mandou embora, é isso? Da tribuna? Não, quem me convidou foi o seu Calçada, que já era presidente, me viu passando ao lado da tribuna, ele me convidou para ir para a tribuna. Roberto, seja muito honesto comigo, por gentileza. Ele chegou a te ameaçar alguma vez? Não, comigo diretamente, não. O Eurico nunca levantou uma voz contra mim, mas eu comecei eu comecei a andar com segurança também dentro do Vasco, entendeu? Eu tive que começar a andar com essas pessoas que pudessem me dar, sei lá, não é nem tranquilidade, mas para evitar outras coisas, né? Então, vamos dizer, fisicamente, alguma coisa, não. Ninguém jamais ali. Eu acho que não tem porquê, né, cara? Mas o que eu acho é que se tentou atrapalhar o que poderia ser feito de uma forma mais tranquila, né? E como eu falo,
a minha diferença, não sou melhor nem pior do que ninguém, mas a minha diferença é que eu sou Vasco, eu gosto do Vasco, eu respeito o Vasco, e tudo que eu puder fazer em prol do Vasco, é claro que no período dele, depois, a gente nunca mais se falou, né, no período que ele ficou, a gente não teve mais nenhum diálogo, porque não tem porquê, né? Mas sempre que fui solicitado para estar com Calçada, e até agora com o presidente atual, alguma coisa em prol do Vasco, do CT, da inauguração. Vai ter agora vai ter a inauguração lá do centro de treinamento, o início, né? Eu vou lá, eu vou até lá, porque, acima de qualquer coisa, eu sou Vasco, eu gosto do Vasco. Roberto, nós temos menos de 15 minutos e eu quero falar de um monte de assunto. Vamos ver se a gente enxuga um pouco as perguntas e as respostas para você falar, por exemplo, do Vasco atual com o Ramon de técnico. Queria saber qual é a sua impressão sobre o futebol que o Vasco está jogando. E depois queria que você falasse assim, do que ficou de mais importante na sua cabeça da Copa de 78 na Argentina. Acho que o trabalho do Ramon se preparou para isso, fez um trabalho junto com dois grandes profissionais, tanto o Vanderlei como o próprio Abel. Eu acho que o Ramon estudou para isso e, ao mesmo tempo, teve dia a dia para poder evoluir. Eu acho que ele tem tudo para fazer esse trabalho, um belo trabalho. É claro, dentro das dificuldades de vindas, saídas de jogadores, mas de ter uma equipe realmente competitiva, de repente a coisa fica mais fácil ou não. Mas eu acredito que ele venha e pode fazer um trabalho dentro daquilo que se espera, bem melhor do que foi em tempos atrás, mas que ele possa realmente evoluir e ajudar o Vasco. Acho que o Vasco está precisando disso. O Vasco precisava, veio de 3 vitórias, depois teve um empate, uma derrota. Então, acho que esse é o caminho que o Ramon está fazendo. É um caminho difícil, porque tem as dificuldades, tem um aspecto político também que vai acontecer a eleição agora, mas eu estou torcendo para ele, para que realmente o Vasco consiga os resultados dentro do campo, para que se tenha mais tranquilidade para o torcedor e para a própria direção. E 78 na Argentina, é mais alegria ou é mais raiva de 78, Roberto? A raiva ficou mais para depois, né? Ficar sabendo das coisas, né? Mas roubada, aquela Copa foi roubada, né? Foi programada para ser dada para a Argentina e tudo que fosse preciso fazer, eles fariam, né? Regime militar, João Avelange foi lá antes conversar com os caras e tal, aquele 6-0 no Peru e tal. Pô, uma nojeira. Aquilo ali foi brabo, porque eu lembro que nós estávamos... eu entrei no jogo da seleção, dessa Copa de 78, entrei no terceiro jogo. Contra a Áustria. Contra a Áustria. Aí fiz o gol, dali fiquei como titular. E aí, coisas do dia a dia, dentro da seleção, teve o jogo do Peru, nós jogamos contra o Peru, no jogo do Peru eu sofri um pênalti e machuquei o joelho, o cara fez a gente chama daquela agulhada ali, e sofri o pênalti, e até o Zico entrou no jogo e o Zico bateu o pênalti, mas eu fiz 3 gols nessa Copa, junto com o Disseu, depois da Polônia, e o jogo da Argentina foi decisivo, porque nós empatamos aquele jogo, né? Mas com a Argentina. Depois você vai para o terceiro jogo da competição, né? E a gente consegue um resultado muito bom, tem um saldo de 3-1 sobre a Polônia, um gol seu. Eu fiz 2 gols. E aí você vai com um saldo positivo. Eu lembro que quando terminou o nosso jogo, no primeiro momento a troca do horário dos jogos, né? Estava marcado o mesmo horário, 16 horas, tipo. A Argentina jogou depois. A Argentina jogou já sabendo do resultado do jogo do Brasil. Quantos gols ela precisaria fazer no Peru, né? Porque nós vínhamos de uma vitória, eles também no empate.
Então, esse terceiro jogo que seria decisivo. E nós conseguimos um saldo bastante positivo. E eu lembro que nós estávamos voltando, em razão do jogo, ou seja, ter iniciado às 4, terminou às 6, e o deles que começou às 6, né? Aí nós estávamos voltando, eu lembro que o Cubillas meteu uma bola na trave e tal, esse negócio, mas daqui a pouco, deslanchou. Cara, quando nós chegamos já no hotel, na concentração, o resultado já estava mais ou menos definido. Agora, a justiça seja feita, assim como a gente fala claramente da Itália de 82, que era um excelente time, o time da Argentina era muito bom, armado nos bastidores, mas o time com o Kempes, o Pujol, o Passarella, era um belíssimo time, a gente tem que reconhecer isso, mas eu tenho uma curiosidade, Roberto, tinha rivalidade entre cariocas e paulistas nessa Copa de 78? A rivalidade, não, eu vou falar por mim, eu acho que eu estava numa seleção, e quando você vai para uma seleção brasileira, é convocado para a seleção, você vai procurar fazer seu melhor. Pelo menos você pensa individualmente, mas ao mesmo tempo pensa de uma forma coletiva de que, entendeu? Para você jogar, você tem que estar à disposição e tal. E eu lembro que em 78, depois dos 2 empates do Brasil, o titular da seleção era o Reinaldo. Eu lembro que eu estava no refeitório, eu estava saindo do refeitório, já estava tinha acabado de almoçar, e o Coutinho estava entrando, né, para almoçar, e aí ele passa por mim e pergunta, a gente dá uma meia parada, nem conversa direito, dá uma meia parada, e ele pergunta, como é que você está? Está bem e tal? Eu olhei para ele e falei, Coutinho, eu estou bem, eu sempre estive bem. Entendeu? Se eu precisar de você e tal. Se precisar, eu estou aí, cara. E aí passamos um pelo outro, e tal, isso no horário do almoço. Isso ia ser na sexta-feira. E aí, no final do dia, já no treino de sexta, ele definiu que eu iria entrar, entendeu? Para o terceiro jogo contra a Áustria. Então, foi isso. Eu estou ali para servir o meu país e a seleção. Entrei nesse jogo, depois continuei como titular até o final. Até esse jogo da Argentina, foi o jogo da Argentina. Eu tinha feito esse jogo, nós fizemos um jogo com o Peru, Argentina, depois Polônia. E no jogo do Peru, eu sofri o pênalti, desse pênalti que eu falei e tal. Eu fiquei e tomei, pela primeira vez, eu fiz. Na concentração, fiz uma infiltração lá com o doutor Lídio, e aí eu estava praticamente fora desse jogo, do jogo da Argentina, né? Porque eu tinha que fazer repouso. Foi na quarta, na quinta eu fiz essa infiltração, fiquei sexta, sábado praticamente sem fazer nada. Aí, sábado à noite, o doutor Lídio foi lá no meu quarto e tal, falou porque normalmente iria jogar o Reinaldo, né? Mas o Reinaldo tinha um problema do joelho e tal, e aí o Reinaldo não estava sentindo bem, ia ficar fora do jogo, e aí eu lembro que no outro dia, de manhã cedo, eu tinha ligado o Andrada, que foi goleiro do Vasco, né, tinha falado com ele, achamos um espaço, tipo numa praça, um campinho, e aí fui ali, no domingo de manhã, fazer um teste com movimentos e tal, e fui para o jogo contra a Argentina. Mas aí acho que ficou claro para todo mundo, né? O jogo da Argentina e Peru foi desculpa usar esse tempo, uma vergonha, né? Essa coisa. O que mais, Rodrigo? Que o nosso tempo está. Lamento que faltam 5 minutos para as 3 da tarde. 82, até conversando com o João ontem, você vai no lugar, quer dizer, o Careca se machuca, aí você vai, me parece que é isso, né? Eu fico sem entender também, porque, com todo respeito ao grande Serginho Chulapa, antes que ele resolva vir para cima de mim. Aliás, precisamos convidar o Serginho Chulapa, hein, João? Vamos. Por que jogou o Chulapa, não jogou você? Cara, o que eu vejo com relação a isso é o seguinte: o técnico, normalmente, ele claro, define, escolhe, ele tinha aqui as opções. Na realidade, o titular é o Careca, tecnicamente excepcional,
tecnicamente até melhor do que eu, mas fazia gol? Fazia. Eu fazia gol pra caramba. O Serginho também. E aí entra um pouco dessa coisa, não digo de afinidade, da parte tática, de como, né, o Serginho acho que tinha jogado também com o Telê e tal, e aí eu nem fui convocado. Eu lembro que eu estava fazendo um amistoso com o Bom Vasco, em Brasília, aí quando o Careca machucou, os caras terminou o nosso jogo, os caras me botaram o fone, eu estava saindo do campo, aí entrou o Telê, entrou o Gilberto Tinha, era o problema do Careca e tal. Eu falei, pô, vem para cá. Eu não tenho culpa, mas eu estou aí para servir a minha seleção e tal. E eu estava vivendo, assim, não só no Vasco, e dentro da seleção, assim, um momento muito legal. Nos treinamentos, estava super bem. Eu só lamento isso, porque seleção você tem o time titular e você tem 3 ou 4 que podem ser titular, e o restante, se for campeão, todo mundo é campeão junto. E eu acho que eu estava nessa turma de querendo e buscando uma oportunidade dentro daquilo que é normal, entendeu? Sem querer atrapalhar ninguém e tal, mas que eu acho que isso motiva. Se eu sou o centroavante titular e tem um cara do meu lado que é tão bom quanto, eu acho que eu vou ter que me dedicar mais ainda. Então, eu acho que o que faltou em 82 foi isso. Eu não tive a oportunidade, entendeu? Eu não joguei, não fiquei no banco, entendeu? E lamento, porque quando aquilo que eu falo, quando nós perdemos, que nós estávamos voltando para o hotel, aí até dentro do ônibus se falou isso. Agora, se perdemos todos e tal, não tem que ficar falando nada, ninguém. Mas até ali só estava ganhando todo mundo, mas estava ganhando o time que estava jogando, entendeu? Então, são essas coisas, às vezes, que... Beto, nós temos pouquíssimo tempo aqui, infelizmente. Eu queria muito que ele contasse a história da geral do Maracanã, viu, que ele contou para a gente aqui antes do programa começar, que é uma história linda. E queria... A Conceição, é o nome da garota, a Conceição, foi fantástica, assim, eu estou falando. Ela ficava vendo e acompanhando, e ali na geral, o nego correndo para lá e para cá, e aí ela estava ali, sempre, né? Então... Criamos um laço de amizade, que ela vinha na minha casa. Virou amiga do Roberto. O Roberto disse que sempre via ali aquela figura feminina ali no meio. Cara, eu estranhava, porque eu descia, quando eu descia, que eu olhava em direção à geral, falei, pô, uma menina. Eu vi uma vez, vi 2, 3. Eu falei, pô, o que essa menina está fazendo aqui na geral, cara? Pô, um negócio, né? Mas realmente é uma torcedora fanática pelo Vasco. Fã do Roberto. Fã do Roberto, realmente se aproximou. E você foi feliz aqui na Portuguesa de Desportos no final de carreira, né? 89. Foi muito legal, porque aconteceu essa situação de sair do Vasco, aí o Lopes foi para a Portuguesa, e aí eu fui junto, e a Portuguesa tinha bons jogadores, o time da Portuguesa era um time bom, tinha o Toninho, tinha o Lê, tinha o capitão, tinha um monte de gente, entendeu? Bons jogadores, e nós fizemos um time legal. Aqui no Rio, acho que foi eu, acho que o Lira, parece que foi, e o Zanato, um lateral direito que jogou no Botafogo também. Cara, foi uma relação muito legal, de uma troca muito boa. Eu só tenho a agradecer. Até agora do centenário da Portuguesa e tal, falei, mandei mensagem, entendeu? E eu sou muito grato a isso, porque para mim me deu vida de poder jogar. E nós fizemos um bom brasileiro, acho que eu fiz 9 gols nesse brasileiro, e fizemos até ali uma das melhores campanhas da Portuguesa. É verdade. Eu só tenho a agradecer o carinho e a credibilidade, né, do torcedor e da direção da Portuguesa. Roberto, a gente te agradece muito. Vou até ver o João, vamos conversar com o pessoal do Alves, dar uma estendidinha aqui no nosso tempo. Eu quero te dizer o seguinte, Roberto Dinamite, como última pergunta, e o João vai fazer o grande finale com você. Vou citar 3 jogadores do Vasco, você disse para mim, na tua opinião, você sai do muro e diz, quem foi o melhor? Edmundo, Romário ou um tal Roberto Dinamite? Você pode me responder isso? Para o Vasco, eu acho que o Roberto Dinamite. Eu também acho. Para o Vasco, o Roberto foi muito mais importante, né? Quer dizer...
Esse jogador mas é o que eu falo, o futebol tem isso. Tempo também, né? Resultado. O Edmundo, pô, o Romário também. Cara, eu falei, pela primeira vez eu estou falando essa coisa, assim, eu estou falando dentro da vida, da história do Vasco, mas como talento, esses dois jogadores, para mim, foram realmente fantásticos e jogaria no meu time. Eu já escalei o time do Vasco colocando os dois. E eu junto. Quem foram os seus principais parceiros, Roberto? No Vasco, cara, eu joguei com muita gente assim dentro do Vasco. Por incrível que pareça, você vê como é que é o futebol, né? Dentro de uma estatística de resultado que eu quero dizer, de gols que eu marquei durante uma temporada, entendeu? A minha melhor temporada de gols, assim, joguei com o Arthurzinho, joguei com um monte de gente dentro de um outro estilo, que no primeiro momento eu era centroavante, no segundo momento eu saí um pouco mais da área, que foi quando surgiu o Romário, que o Romário saía e quando metia a bola com o Romário, a Maria na cara do gol fazia muitos gols e tal. Joguei com o Edmundo também. Mas na estatística eu joguei com quem mais gols no Vasco foi com a Mauri. A Mauri é um meia que jogou no Fluminense, jogou também. Ele veio de Santa Catarina. Um meia que eu fiz bastante gol, mas eu gostei de jogar muito com o Arthurzinho também. Arthur metia uma bola redonda. Entendeu? É curioso você dizer que jogou com o Edmundo, eu não tenho essa recordação. Para mim, que você já tinha parado quando ele iniciou. Não, nós jogamos, acho que em 92. 92 ele já. Eu acho que ele jogou. Ele jogou o Campeonato Carioca, onde o Vasco venceu. O Vasco foi campeão carioca em 92, 93. Acho que em 93 tem campeonato. Eu parei em 92. Roberto, para finalizar, você acha que já foi reverenciado à altura da sua trajetória de mais de 20 anos no futebol? Você se sente devidamente homenageado, recompensado pela quantidade enorme de gols, de alegria que você deu para a coletividade vascaína, para o futebol brasileiro em geral? Cara, eu sou uma pessoa assim. Eu acho que eu estava ali e o que eu fiz com amor, com respeito, com competência, porque não adianta você querer fazer e não ter qualidade, ter condições de fazer. E eu sempre falo isso para os meus filhos, que a vida da gente tudo é uma troca, né? E dentro dessa troca de respeito, de carinho, da importância. Então, o Vasco, para mim, me proporcionou praticamente tudo, tá? Então, eu não tenho que reclamar, não. Tem que homenagear, tem que botar estátua, fazer isso, fazer aquilo. Acho que o legal para mim é que, por onde eu passo, por onde eu ando nesse Brasil, o carinho do torcedor, o reconhecimento, ele existe a todo momento. Então, acho que isso, para mim, não tem preço, não precisa essa coisa de ter alguma coisa dentro de uma estátua para você lembrar do Roberto na história do Vasco. Então, eu sou muito grato a tudo isso, né? Não me preocupo. Você vê, até falando rápido com relação a isso, eu hoje não faço parte do Conselho do Vasco, porque tem que ser votado isso no Conselho e a turma que está lá, a grande maioria é ligado ao ex-presidente, que já se foi. Então, são valores que, para mim, sabe, eu não preciso estar dentro do Conselho do Vasco para ser tão ou mais importante do que eu fui, do que eu sou para a história do clube. Então, são esses os meus valores são isso. O Vasco está acima do Roberto e tudo que eu fiz, que eu pude fazer, que eu quis fazer, foi em prol de ver o meu clube cada vez mais forte, cada vez mais unido. A gente não consegue, mas você é fenômeno, você é o fenômeno. O Edu está aqui dizendo que em 84 você fez 16 gols, Zenon está aqui dizendo que você é o melhor cobrador de falta que ele já viu, uma infinidade de ex-jogadores, craques aqui. João, encerra a conversa que o pessoal do UOL está metendo o pé na minha cara. Eu imagino. Olha, o Roberto é muito grande mesmo, eu me sinto bem pequenininho perto dele, mas vai que quando eu morrer alguém
pensa em fazer uma estátua, por favor, não faça. Eu acho um horror. Inauguram aquele negócio, depois fica lá aquele ser morto lá. Ninguém nem liga. As novas gerações passam e falam, mas quem que é esse cara? Não, não me fala. E também não me deem, não coloque o meu nome em passarela de estrada, hein? Passarela, João Carlos Albuquerque. Não. Se for para dar meu nome, dê um nome para uma rua bonita, arborizada e tal. Roberto, um beijo, querido. Muita saúde. Continue se cuidando aí e parabéns por essa trajetória maravilhosa que você teve no futebol. Obrigado mesmo por parte de vocês, de poder falar com vocês e falar com o torcedor brasileiro, principalmente com o torcedor vascaíno no modo geral, né? Então, para mim, é um orgulho muito grande. Obrigado pelo carinho e pela atenção de vocês aí. Um grande abraço, tudo de bom. Valeu. Camisa 10. Valeu, obrigado. Tchau, gente. Obrigado pela companhia. Terça-feira que vem tem mais. Valeu.